Fala pessoal, professor Edmilson Lins, e o objetivo desse vídeo é falar sobre esse vídeo que vocês veem aí na tela de vocês, tá? Que é do canal Upmation, falando sobre instrumentação. Nós temos aí nesse vídeo, pessoal, um diagrama PID, onde nós temos aí a leitura e interpretação do diagrama de instrumentação, tá bom? Esse vídeo já é em inglês e eu estou apresentando para vocês a versão traduzida. Já peço desculpas inicialmente se a tradução não ficou integralmente como deveria, mas é uma forma que eu encontrei de ajudar vocês a entender um pouco mais desse conteúdo, tá bom? Então vamos para o vídeo. Se tiver algumas dúvidas, podem colocar aí nos comentários. E se você achou que esse vídeo é importante para você compartilhar com seus colegas, para levar mais conhecimento a todos, eu agradeço. Na parte 1, falamos sobre os símbolos PID dentro da ISA 5.1 e conferimos esta coluna da tabela de símbolos de instrumentação física. Começamos a desenhar um PID e mostrei como demonstrar os sensores de temperatura dos isolamentos de um motor elétrico e seus transdutores no PID. Como o motor elétrico do moinho de bolas é controlado por um variador de velocidade, decidi conectar seus transdutores de temperatura diretamente a ele. Assim, farei essa conexão no PID, considerando primeiro o inversor e depois conectando os transdutores a ele. Além disso, quero enviar os sinais destes transdutores para uma placa do PLC, a fim de exibir a temperatura do motor em tempo real aos operadores em um sistema de monitoramento com interface homem-máquina, um IHM. Esses sinais serão transmitidos pela rede e o inversor. Desta forma, quando o operador abrir as páginas relacionadas ao motor do moinho de bolas na IHM, deverá ver os indicadores de temperatura dos enrolamentos de um motor. Dentro do PID, utilize um símbolo de círculo no quadrado para indicar que o operador verá essas temperaturas em tempo real no computador. Em outras palavras, cada um desses símbolos no PID corresponde a uma dessas temperaturas na IHM. Mas por que eu escolhi esse símbolo em vez de outros 20 símbolos disponíveis na tabela? Talvez você não consiga interpretar claramente os dados dessa tabela sem ler todo o documento ISA 5.1. Portanto, vou resumir os pontos mais importantes da tabela durante e ao final deste vídeo. Você já deve saber que essas linhas tracejadas são usadas para sinais ou conexões elétricas. No entanto, para ilustrar os links de comunicação ou barramento de rede entre dispositivos e objetos no IHM, devemos usar outro tipo de linha de conexão. O inversor nos envia alguns dados, como se ele está ligado ou desligado, se há falha no inversor, se o motor está funcionando e qual é a velocidade em tempo real do motor. O inversor também recebe sinais e dados do sistema de controle, como comando de partida e parada. Embora os inversores venham com botões físicos de partida e parada, podemos querer controlar o motor remotamente pela IHM. Na tabela você vê símbolo de categoria display compartilhado e controle compartilhado. Display compartilhado significa que compartilhamos alguns dados com o operador na IHM. E controle compartilhado indica que compartilhamos alguns controles na IHM. Outro ponto importante. Alguns instrutores podem afirmar que, se o seu sistema de automação é baseado em SCD, ou Sistema de Controle Descentralizado, deve-se usar o símbolo círculo no quadrado, para um objeto de controle compartilhado ou display compartilhado, ou ambos. E caso o sistema seja baseado em PLC, usar o símbolo de losango no quadrado. Embora essa ideia fosse válida para versões antigas de PIDs, conforme versões anteriores do documento ISA, ela já não é mais correta.
Isso está documentado nas páginas 10 e 11 do documento ISA. Assim, para sistema de controle DCS ou PLC em operação, você pode usar o símbolo no quadrado para objeto de controle e exibição compartilhados e o diamante no quadrado para alternativa em sistema de segurança instrumentada ou desligamento de emergência. Outro dado que o inversor deve receber do sistema de controle é a referência de velocidade do motor. O operador insere a velocidade desejada na IHM, que será processada pela lógica do PLC, e através de uma placa de saída analógica de alta velocidade, envia para o inversor. Agora vamos falar sobre a válvula solenoide que abre ou fecha o fornecimento de graxa para os mancais do moinho de bolas. O programador do PLC deve escrever o programa para associar a abertura ou fechamento dessa válvula ao status do motor elétrico. A lógica do PLC abrirá a válvula por meio de uma placa de saída digital. Para verificar se a válvula executou os comandos de abrir e fechar, ela deverá ter chaves de abertura e fechamento montadas em seu atuador. Desta forma, ao ligar o motor, a válvula de graxa abrirá o seu sinal, será transmitido para IHM por meio da placa de entrada digital ao PLC. O mesmo ocorrerá quando o motor desligar e em seguida a válvula fechar. Usei bolhas para representar as chaves, pois elas são montadas em campo. As nomenclaturas que utilizei dentro do símbolo estão de acordo com a tabela como Z, S, C, que representa a chave na posição fechada. Vamos passar para outra parte do desenho, onde temos sensores de vibração nos rolamentos. Esses sensores são conectados a um dispositivo de monitoramento de condição montado localmente. Se eu abrir a caixa, ele exibirá as vibrações da máquina em tempo real. Além disso, ele nos fornece algumas saídas através dos quais podemos enviar os sinais de vibração para o PLC e indicá-los em IHM. Na prática, ele funciona como um transmissor de display local. Se eu quiser olhar o símbolo para este dispositivo, prefiro este, pois está localizado no campo, mas com um display compartilhado que não é visível ao operador, exceto se ele remover a tampa. Aqui é um local apropriado para esse símbolo. Eu conecto o elemento de vibração para que o motor desligue automaticamente, sempre que a vibração na máquina em qualquer um dos rolamentos ultrapassar os limites críticos. Assim, envio diretamente o sinal de transmissor de vibração para o inversor e também para o PLC ou a estação operacional, por meio de uma placa de entrada analógica para notificar o operador sobre a causa do desligamento. VAH é a abreviatura de Vibration Alarm High. Estamos quase terminando este PID, faltando alguns detalhes como o cenário de vibração para o próprio motor elétrico envio desse transmissor de temperatura para o PLC e a estação operacional IHM. Escreva algumas notas ao lado do desenho para maior clareza. Agora vamos revisar os símbolos PID da ISA 5.1 para melhor caracterizado em sua mente. Esses são símbolos PID que você verá com frequência. Já discutimos alguns deles e devemos verificar outros em outros PIDs. Aqui temos 4 categorias de símbolos. Símbolo para dispositivos físicos, que discutimos na parte anterior. Símbolo para objetos de software e lógica de programação. Sistema de segurança instrumentado ou sistema de desligamento de emergência. E finalmente objeto de display compartilhado ou controle compartilhado. Se há uma linha dentro de um símbolo, isso indica que ele está localizado dentro do painel console, seja principal, local ou secundário. Se não houver linha, indica que não há gabinete ou painel. Se houver uma linha tracejada dentro de um símbolo, o instrumento ou dispositivo não está diretamente acessível ao operador.
Se a linha for sólida, o objeto está acessível. Nas próximas partes, discutiremos outros exemplos para mostrar as aplicações reais e outros símbolos, aprofundando seus conhecimentos sobre PID.